Espectadores, estamos aqui para mais um dia de Terapia Express. Deixa eu só arrumar aqui, eu acho que a iluminação não está das melhores aqui. Vamos lá, só ajeitar aqui, pessoal. Será que aqui fica melhor a luz? Fica. Hoje eu vou fazer então ela assim, solto na mão mesmo, porque me organizei mal aqui. Vamos lá, pessoal, tudo bem? Com vocês? Vou fazer uma live rapidinho, uma live de carnaval. Tá? Vou pedir desculpas aí se o celular ficar mexendo um pouco. Tinha posicionado ele em outro lugar ali, mas acho que a luz tinha ficado ruim, então vamos assim mesmo. Como vocês estão? Oi, Beth entrando aí, a Carol, a Jéssica. Vamos lá, pessoal, vou convidar algumas pessoas aqui pelo meu direct aqui, mandar uns convites, que as pessoas possam participar. Isso aí. Acho que vamos fazer uma live bacana aí, acho que vai ser bom para todo mundo. Vamos lá, meus amigos. Estou dando um tempinho aí pro pessoal chegar. O pessoal já tá chegando. Valeu, pessoal. Vamos lá, vamos começar, né? Porque a ideia do Terapia Express é ser um momento rápido, um bate-papo rápido que nos oriente, que nos coloque aí numa direção boa, que nos mostre aí um caminho bacana pra gente seguir. Eu não sei se vocês viram a divulgação, a gente soltou a divulgação hoje, que falava quem vai ser você na quarta-feira de cinzas. Nós estamos aí em pleno ritmo de carnaval. Para mim aí são 4 dias para colocar a casa em ordem, poder estudar um pouco, muita coisa acumulada. Para muitas pessoas é isso. Durante muito tempo da minha vida foi um tempo para participar de retiros. Foi um tempo muito bom também. Tá aí a Beth aí online. A Beth foi companheira desse tempo de retiro aí. Também, né, para muitas pessoas tem sido um tempo de passear, de viajar. Boa noite, Jojo. Tudo bom? Assim, tem sido um tempo para algumas pessoas de passear, de algumas pessoas que foram para o litoral norte, felizmente, aí passando por algumas situações. A gente voltou de lá na sexta, né? E a tragédia começou de sábado para domingo. Então, uma coisa que a gente sentiu bastante, por ser um lugar que a gente adora, que a gente gosta bastante. Mas muitas pessoas vivem o carnaval de formas diferentes. Infelizmente, também tem muita gente que vive o carnaval de uma forma um pouco superficial, digamos assim. Mas antes da gente falar um pouquinho dessa questão da quarta-feira de cinzas, eu quero dizer assim, né? O tema, para quem está entrando agora, oi Grace, tudo bom? O tema para todo mundo que está entrando agora é quem será você na quarta-feira de cinzas? E eu quero dizer, antes de mais nada, que esse não é um tema estritamente religioso. Porque, querendo ou não, a quarta-feira de cinzas, quaresma, dentro de uma cultura brasileira, que é uma cultura que nasce do cristianismo, então nós temos no nosso imaginário, no nosso simbolismo, a questão da quaresma, a questão da quarta-feira de cinzas, a questão do carnaval, a questão da Semana Santa e Páscoa como algo muito arraigado na nossa cultura. Então, independentemente de você ser religioso, de você ser católico ou não, fica por aqui porque você vai aproveitar essa temática com certeza. Porque a gente vai usar o simbolismo da quarta-feira de cinzas, o simbolismo da quaresma, o simbolismo da Páscoa para que a gente possa olhar para a nossa vida de uma forma mais profunda. Então vamos lá, antes de mais nada, eu queria falar uma coisinha sobre o sentido da vida. O sentido da vida é uma questão que cada vez mais é falada, né? Muitas vezes por causa do Viktor Frankl, aquele cara, aquele médico, passou pelo campo de concentração e fundou a logoterapia. A gente fala muito sobre o sentido da vida, não preciso encontrar o sentido da minha vida. Hoje fala muito sobre eu preciso achar o meu propósito, find your why, né? Acha o seu propósito, você precisa ter um propósito para você viver. Hoje a gente fala muito sobre sentido da vida. E quando a gente fala de sentido da vida, quando a gente vai pegar no inglês, eles usam a palavra meaning. Tá? Então nos dá a ideia de sentido como significado. Né? Então, qual é o sentido disso que você está falando? Qual é o significado disso que você está falando? Então, quando a gente fala de sentido da vida, a gente está falando desse significado da sua vida. Mas a gente pode usar essa palavra sentido de uma outra forma, que dá na mesma nesse caso. Qual é o sentido da sua vida? Para onde a sua vida vai? Para qual sentido você vai?
Você está pegando a Dutra, você está pegando qual sentido? Sentido São Paulo ou sentido Rio? Você está me entendendo? Qual é o sentido da sua vida? Para onde a sua vida vai? Essa pergunta ela é muito interessante que a gente faça. Qual é o sentido da sua vida? Né? Em qual mar o rio da sua existência vai desaguar? Para onde você está levando a sua vida? Isso é uma coisa interessante da gente olhar. Por quê? Essa é uma coisa que a gente devia ter uma clareza muito grande. E não aquela frase que eu gosto muito do Pier Giorgio Frassati, que é viver e não fingir que se vive. Muitas vezes a gente opta por fingir que estamos vivendo. Mas aquele que não tem um sentido para a sua vida, aquele que não tem uma direção para onde quer ir, essa pessoa não está vivendo. Ela corre o risco de não viver, ela corre o risco de fingir que se vive. E essa é uma questão crucial aqui para esse tempo que nós estamos vivendo. Então nós não estamos diante da quarta-feira de cinzas e eu quero falar para vocês de 3 possibilidades de você viver a quarta-feira de cinzas. 2 que eu não recomendo e uma que é a ideal. Uma que é baseada naquilo que você está vivendo hoje no carnaval. Provavelmente não é a realidade de vocês que estão aqui, porque senão vocês não estariam segunda-feira de carnaval à noite aqui assistindo uma live do Terapia Express. Provavelmente você já estaria aí curtindo nos bailes da vida ou se preparando para curtir, fazendo esquenta. Mas tem as pessoas que, infelizmente, estão vivendo o carnaval, porque eu quero dizer para vocês, a alegria é algo bom. A diversão é algo bom. Isso é uma característica humana, faz parte da nossa humanidade. Eu gosto muito de uma frase que diz que quem não se diverte, se perverte. Eu gosto muito dessa frase. Então, aquela pessoa que não sabe se divertir, ela tende a se perverter. Mas esse saber se divertir entra em 2 questões. Aqui, ó, o Jonas falando que está vivendo a realidade do carnaval de engorda. A gente está vivendo essa realidade também. Mas nada melhor que uma quarta-feira de cinzas aí para nos colocar de novo no rumo. Mas vamos lá. A gente tem que se divertir. Aquela pessoa sisuda que nada é bom, não sabe olhar nada do lado bom da vida, essa pessoa, ela vai se perverter. Ainda que quantas falsas virtudes a gente vê por aí, pessoas que se posam de virtuosas, eu não vivo os prazeres do mundo, eu não vivo os prazeres daqui, estão vivendo uma vida sub-humana. Estão prestes a se perverter. Por quê? Porque os prazeres fazem parte da vida humana. Então, se você é religioso, você vai acreditar que Deus, que criou tudo e viu que tudo era bom, ele também criou os prazeres. O que existe é uma realidade de aproveitá-los da melhor forma. E existe uma virtude chamada temperança, que é aquela virtude de pôr o salzinho na medida certa. Se eu ponho demais, fica salgado demais, eu não consigo comer aquilo, ou se eu como, eu sinto uma sede absurda. Agora, se eu não tempero também, perde o sabor, não tem graça. Então, os prazeres fazem parte da vida humana, a diversão faz parte da vida humana, mas é preciso moderá-los, usá-los na medida certa. Porque senão vai sobrar aquela sede absurda. E o que é exatamente esse vazio existencial? É essa sede que fica quando eu vivo um prazer sem moderação, quando eu vivo um prazer que fere a minha dignidade. Então, a primeira coisa que eu quero dizer, aqui não é um discurso moralista, mas é um discurso que olha para a nossa natureza humana e vê. Quando você vai vivendo, vai fingindo que se vive, quando você não tem o sentido para onde você vai, você corre o risco de, nesse carnaval, não estar vivendo como uma pessoa humana, mas está vivendo como um animalzinho, que abana o rabo para qualquer oportunidade de prazer. Qualquer bolinha que é levantada e se joga para ele, essa pessoa aproveita e vai atrás, com o rabinho abanando, igual um cachorrinho. Então eu vi uma imagem agora, esses dias nem aprofundei muito, mas vi um repórter fazendo lá uma apresentação no carnaval, falou, tá aqui o carnaval, tal. Chegou uma mulher, agarrou ele e ele falou, né, que eu sou casado, tal, e a mulher pegou e tascou um beijão nele. E como a gente tá nesse mundo meio maluco, né, e como era uma mulher beijando um homem,
Então encararam como isso uma coisa divertida, bacana, e saiu em vários jornais. Aí imagina se fosse o contrário, né? Seria errado da mesma forma, entendeu? Mas um só ia ser criticado. Mas a questão é, cara, o que que leva a pessoa a estar naquele estado de invadir uma transmissão de um cara casado, forçar um beijo no outro, vai voltar para casa, nossa, beijei ele, nossa. É assim, é um animalzinho correndo atrás da bolinha. Enquanto a gente vê algumas músicas ridículas sendo tocadas, eu dou graças a Deus que eu estou por fora das músicas desse carnaval. Mas você vê umas músicas ridículas e as pessoas reagem. Quantas vezes eu vi isso em festa? A música começa a tocar, isso acontece muito com funk principalmente. A música começa a tocar e pá, as pessoas desligam o filtro e se tornam animaizinhos. Animaizinhos correndo atrás da bola, adestrados. Estão tão adestrados, fazem os mesmos passos, se movimentam da mesma forma. Então, a gente vê ali uma falta de sentido. E essa falta de sentido, ou seja, salgar demais, buscar tempero demais, deixa você, após o carnaval, na quarta-feira de cinzas, com uma grande sede, com uma grande sensação de vazio. Quantas pessoas estão tratando outras como descartáveis e estão se fazendo como descartáveis neste carnaval? Você acha que isso vai deixar a pessoa mais próxima do sentido da vida dela? Vai fazer ela mais pessoa ou vai fazer ela mais animalzinho? Que não sabe para onde vai, que não consegue se conter. E o que é o animalzinho? O animalzinho não olha para ele e fala assim, se você é a cachorrinha da minha vida. Não, se for a mãe dele, se for a tia dele, se for a irmã dele, não interessa. Tá ligado? Porque é um animal, ele só vê o instinto, só vê o prazer. E o que a gente o que a gente vê nesses momentos? Então é interessante você observar que pessoas, até normais aparentemente, desligam e tiram umas férias da racionalidade, tiram umas férias da humanidade para viver como cachorrinhos correndo atrás da bola durante alguns dias. Depois querem voltar à normalidade, como se nada tivesse acontecido, mas não entendem por que carregam no peito uma angústia, por que carregam no peito uma tristeza, por que carregam no peito esse vazio interior. Então, como você está chegando nessa quarta-feira de cinzas? Talvez você esteja às próprias cinzas, você esteja só o pó. Agora, existe uma outra forma também que você pode chegar na quarta-feira de cinzas, que não é somente... Porque a gente olha e pode olhar para esse povo que está ali curtindo o carnaval e passando do ponto e se achar bom demais. E falar, eu não, ó, eu tô aqui no carnaval, estou me preparando e vou viver a quaresma aqui, eu vou fazer minha penitência, vou fazer o meu jejum, vou fazer as minhas orações, vai ser demais, porque, nossa, eu vou ser o cara nessa quaresma. Agora, nossa, eu vou ser... E aí já começa você entrar também na quarta-feira de cinzas com uma sensação, e talvez que você esteja... Enquanto alguns estão deixando cair as máscaras após o carnaval, talvez você esteja pronto para vestir a sua na quarta-feira de cinzas. E é interessante você olhar isso, porque a quarta-feira de cinzas marca o início da quaresma, e a quaresma é um caminho. É um caminho de crescimento, é um caminho de purificação. Por isso que eu disse que, independente de você ser católico ou não, é o momento de você buscar ser melhor, você vencer os seus instintos que muitas vezes te levam para o mal. Muitas vezes você se aproximar mais de Deus, mas você fala, você não é religioso, mas você se abrir um pouco mais para a vida interior, para cultivar virtudes, é um caminho de crescimento. Isso lembra o povo no deserto, aquele povo que não estava pronto para ter a própria terra, porque estava carregado de vícios, carregado de sentimento ou de vingança, de mesquinhez. Aquele que vive como escravo, ele precisa aprender a ser livre, ele não é livre automaticamente, né? Não basta você matar aquilo que o aprisiona, você precisa ensiná-lo como ser livre, né?
E a quaresma é esse tempo de nos ensinar a ser livres. E o que muitas vezes as pessoas entram é com... Enquanto alguns deixam cair as máscaras, você começa a quaresma colocando as suas. Uma máscara de virtude, uma máscara de pose. E é interessante, porque se você olhar as leituras da quarta-feira de cinzas, elas dizem exatamente sobre isso. Se você vai fazer a sua oração, entra no seu quarto e faz em silêncio. Se você for fazer uma caridade, que sua mão direita não sabe o que fez a sua mão esquerda. Se você vai fazer um jejum, que você se perfume, você não fique com a cabeça baixa, com cara de coitadinho, para que todos saibam que você está jejuando. Então, você vai ouvir muitos padres, talvez, infelizmente, falar que não precisa jejuar, que não precisa fazer. O problema não está em jejuar. Jejuar é bom, isso é para fazer, isso está no catecismo, isso é ensino da igreja. Se revogou, ele revogou da cabeça dele. Vão começar a mandar nos grupos dizendo que não, você tem que fazer jejum de falar mal dos outros, você tem que fazer isso aí, o jejum você faz, todas essas coisas você faz para exatamente atingir esse objetivo. Esse é o objetivo. Realmente, se todo mundo fosse santo, nem precisaria, né, fazer isso. Mas a gente não é santo, então a gente precisa disso. Agora, você vai receber, né, esses avisinhos, ou vai dizer que é do Padre Fábio de Mello, ou que é do Papa Francisco, que geralmente é o que eles fazem. É bobeira, não é isso. Não é isso. Portanto, que o Papa convocou uma vez, num dia de jejum ali contra a guerra. Ele não falou, vou convocar um dia de não falar mal dos outros contra a guerra. Não, ele convocou um dia de jejum e oração. Então, menos. Padres, não se empolguem muito, padres empolgados. Né? Porque tem muito padre bom, mas tem uns que são empolgados. E então, o que eu digo para você, meus amigos? A quaresma não é um tempo de hipocrisia. Não adianta você começar a quaresma achando que... Aquilo que eu falei, enquanto alguns tiram as máscaras, você está querendo colocar as suas máscaras. Essa máscara de virtude, não. Deixa eu uma ligação aqui, desliguei. A quaresma, ela é um tempo exatamente para você lembrar. Então, a quarta-feira de cinzas é lembre-se do pó que você é. Então, você tem que fazer tudo isso. Buscar, ali a oração, a caridade e uma mortificação, né? Isso vai te ajudar a crescer como pessoa. Mas faça isso como se você não estivesse fazendo isso. Como se isso fosse uma coisa simples e normal da sua vida. Faça isso sem querer inventar a roda, sem escolher aquela mega coisa. Nossa senhora, eu vou caminhar de joelhos todo dia de manhã por 30 minutos. Não, cara, vamos pé no chão, cara. Sabe? Você não tá tratando bem nem sua esposa, você não tá tratando bem sua mãe, você não tá tratando bem seu pai, cara. Cara, isso daí vai ser só compensação da sua cabeça. Então você precisa de algo simples e constante que te lembre do pó que você é. Você fala, olha, eu não sou nem bom o suficiente para fazer essa mega mortificação. Porque se eu fizer, eu vou ficar vaidoso. Então eu estou fazendo essa pequenininha, então eu estou mortificando o meu orgulho aqui. E eu vou gastar toda a energia que me sobra para fazer o bem para os outros. Para melhorar no meu relacionamento, para melhorar no meu cuidado com a saúde, para melhorar no meu trabalho. Então, acima de você colocar também uma coisinha ou outra assim que você vai fazer, coloque algo concreto que você precisa melhorar. Para que essas tecnologias espirituais te ajudem a atingir esse objetivo. E aí, você chegará na terceira forma de viver a quaresma. Então, a primeira forma é daquele que vai chegar vazio, angustiado, e vai tentar viver uma vida normal com esse buraco no peito. O segundo modo é aquele que vai botar as máscaras na quarta-feira de cinzas para viver uma pose de virtude. E o terceiro jeito é esse jeito daquele que sabe do pó que veio, sabe que precisa melhorar, mas que tem os pés fincados no chão, que tem os pés fincados na normalidade, que tem os pés fincados na realidade. Aquele que está disposto a fazer um caminho e não se colocar no altar.
que está disposto a fazer um caminho e não se esconder no barulho do mundo. Viva a Quaresma como aquele que está buscando encontrar o sentido da sua vida. Que está buscando encontrar mais uma vez para onde o rio da sua vida deve desaguar. Para chegarmos na Páscoa, que significa exatamente isso, passagem, e nós estejamos prontos para passar para uma vida nova, uma vida mais madura, uma vida mais feliz, uma vida mais plena. Para que possamos viver realmente e não só fingir que vivemos. Tenha uma boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. E aí, ótimo finalzinho de carnaval. Aproveita aí para estudar, para fazer alguma coisa proveitosa, pôr as coisas em dia, trocar uma lâmpada. Isso aí, façam coisas produtivas nesses próximos dias. Fazer um churrasco também é bom também. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Deus te abençoe. Obrigado aí pela participação de todos. Sandra, né? Vinícius, Flávio, Sérgio, a Ana, as demais pessoas aí que eu não consigo ver aqui, mas muito obrigado a todos. Tchau, tchau.